O que é justiça de Deus? Você primeiro precisa entender o que é justiça antes de você questionar a Deus. Justiça de Deus é o seguinte: diz a Escritura que Deus falou assim: olha, eu vou dar os mandamentos para vocês. Se vocês obedecerem, vocês viverão por eles. Sabe o que o povo disse? Senhor, deixa conosco, vamos obedecer. E então Deus divide o povo, coloca metade do povo no Monte Ebal e metade do povo no Monte Gerizim. E então no Monte Ebal, ele diz as maldições que seguirão aqueles que desobedecerem os mandamentos. E no Monte Gerizim, ele começa a dizer as bênçãos que seguirão aqueles que obedecerem. O que é justiça? É você saber o mandamento, e se você errar, você ser punido. Isso é ser justo. Em Romanos 6,23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo aquele que peca, recebe por justo salário aquilo que ele tanto trabalhou. Ou seja, deve morrer. É o que diz a palavra do Senhor. Só que você precisamos entender de fato o que é pecado. E como constantemente temos falado aqui, pecado não são apenas atos externos, aquilo que você fala, aquilo que você pratica, mas a Escritura vai muito mais além. A Escritura diz que pecado é mais que esses fatos, mas são pensamentos, são desejos errados do coração, são motivações erradas que nós temos. Sabe aquela ajudinha que você dá fulano lá para pôr no Facebook, ajudei? Para dizer para as pessoas que você fez? Jesus começa a explicar que essas coisas são pecado. É por isso que quando ele diz: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, o que ele está fazendo? Ele não está dando outros mandamentos, porque ele não veio revogar a lei. Diz a Escritura que o que ele está fazendo é o seguinte: ouviste o que foi dito? Ouviste a interpretação que os religiosos e os fariseus deram para a lei. Qual que é a interpretação deles? Adultério é você sair com a vizinha ou com o vizinho, isso é adultério. O que é homicídio? É você pegar um revólver, dar um tiro no meio do cara. Então Jesus vem e diz: ouviste o que foi dito? Essa é a interpretação deles, não é? Eu porém vos digo, eu vou dar a vocês a interpretação correta. Então ele começa a explicar: aquele que deseja o mal para o seu irmão é homicida. Você não precisa matar alguém. Você desejar o mal para alguém, diz a Bíblia que você está cometendo pecado. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Percebeu que o adultério não são só atos carnais? Mas diz a Escritura que quando aquele pensamento maligno, pervertido, vem para sua mente, para Deus é pecado da mesma forma. Em Mateus, Jesus vem dizer assim: os homens serão julgados por toda palavra frívola que eles disserem. Palavra frívola, aquela palavra dita sem o labor de pensar. Sabe aquilo que você diz de cabeça quente? Ah, vai pro raio que o parta. Ah, papim da monhangaba. Ai, pastor, falei porque eu estava nervoso, porque eu estava nervosa. Diz a Escritura que nós seremos julgados por toda palavra frívola que dissermos aos homens. Não apenas isso, mas por todo o pensamento errado que passa na nossa mente também. Deu para você ter noção um pouquinho agora o que é pecado? Como eu sempre digo, colocar os pensamentos que você teve na última semana no multimídia aqui. Imagina, hein? Que vergonha. Eu e você não passaríamos. Para Deus, o que passa na sua mente também é pecado. Ou seja, se Deus tratasse a todos nós com justiça e retidão, o que diz a Escritura é que o correto seria todos nós, sem exceção, todos nós, do pastor ao membro, ao visitante que chegou hoje, do mais velho à criancinha que acabou de nascer. Se Deus nos tratasse com justiça e retidão, todos nós estaríamos condenados de forma merecida, é o que diz a palavra do Senhor. Pastor, mas minhas boas obras, você acha que as suas boas obras compensam as más obras? Mata um e salva 10, e diz isso para o juiz: ah, tá certo, eu matei aquele, mas eu salvei 10 também. Ele falou: oh, obrigado, joia, vai pagar pelo preço de um que você matou. As nossas boas obras não compensam as nossas más obras. O que a Escritura e o texto aqui diz é que o justo para com todos, é que o que é justiça para todos nós seria de fato Deus condenar a todos, sem exceção. Mas Paulo vem e diz: Deus ele é sempre justo, mas com alguns ele exerce misericórdia. Ou seja, se ele condenar a todos, todos do inferno, sem exceção, nós teremos que dizer assim: Senhor, estamos aqui porque nós fizemos por merecer. Os nossos atos nos trouxeram para esse lugar. Por isso que você não pode confundir os atributos de Deus. Deus é sempre sábio, isso é verdade. Ele é sempre verdadeiro, sempre santo, sempre poderoso.
mas ele não é obrigado a exercer misericórdia com todos. Não é. Lembra a parábola dos trabalhadores? Diz a Escritura que o Senhor sai empregando pessoas para a sua vinha. 8 horas da manhã chama um povo. Meio-dia chama outros. 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar o expediente, chama outros. E quando ele chamou aqueles primeiros lá, 8 horas da manhã, ele diz, olha, eu vou te pagar o que é justo. Ele tinha combinado com ele um denário, 100 conto, para arredondar, ficar mais fácil. Olha, eu vou pagar para você 100 conto por dia, para ficar mais fácil de você entender. Então o cara vai, opa, 100 conto o dia, tá bom. Só que ele chama alguém ao meio-dia, às 3 da tarde, e chama alguém às 5 horas, faltando 1 hora para acabar o expediente. E na hora de pagar, diz a Escritura que ele começa a pagar pelo último. Então ele chama o último, aquele que trabalhou apenas 1 hora só, e dá 100zão para ele. Diz a Escritura que aqueles que estavam trabalhando desde as 8 horas da manhã já cresceram o olho. Rapaz, esses trabalharam 1 hora só. Receberam 100, imagine nós, que suportamos a fadiga do dia todo. Então, aquele senhor chega naqueles primeiros homens que começaram a trabalhar às 8 e dá a eles um denário, 100 reais, 100 conto. Eles ficam indignados e dizem, por que o Senhor nos igualaste a eles? Nós que suportamos o sol, a fadiga do dia todo, e eles trabalharam apenas 1 hora e ganhamos a mesma coisa. Olha a resposta. Estou te fazendo injustiça? Estou sendo injusto contigo? O que eu combinei com você? Não era 100 reais? Eu te paguei 100 reais, rapaz. Agora, se eu quero ter graça e misericórdia daquele, qual o problema? Os teus olhos são maus, o teu coração é mau. Esse é o seu problema. Eu exerço misericórdia com quem eu quiser. E é claro, essa parábola se encaixa exatamente a isso aqui que Paulo está nos ensinando. É a mesma coisa. E é isso que a Escritura afirma. Meu irmão, ou você acredita no que a Bíblia diz, ou você acredita no seu achismo, e no que muitas pessoas também acham. Deus, de fato, ele salvou um ladrão no último momento. Isso serve para que nenhum de nós venhamos a nos desesperar. Mas não se esqueça que ele salvou apenas um, para que ninguém se iluda. Ele podia ter misericórdia dos dois? Claro que podia. Se os dois fossem condenados, se os dois fossem, Deus estaria sendo injusto? Não, eles fizeram por merecer. Mas Deus agiu com misericórdia de um. O problema é de Deus. É assim que funcionam as coisas. Justiça seria ter condenado os dois, mas resolveu ter misericórdia de um. Por isso, talvez você pense assim, pastor, não entra na minha cabeça essa ideia de que, sim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Claro que é. Mas, como que ele exerce misericórdia com uns e não com outros? Ora, porque ele é Deus, ele que sabe. Ele necessita ser justo com todos, porque se não fizer isso, ele deixa de ser Deus. Agora, a misericórdia, ele escolhe. Eu e você, nós não podemos colocar a nossa ideia, ter uma ideia de amor e misericórdia de Deus acima daquilo que está explícito e claro no ensino das Escrituras. Não podemos. Talvez você pense assim, pastor, mas eu acho diferente. Eu não posso acreditar que Deus puna e condene pessoas eternamente. Já cansei de ver esse argumento. Eu não posso acreditar. Deus é amor. E eu não posso acreditar que Deus puna e condena as pessoas de forma eterna. Meu irmão, se você pensa assim, eu venho falar para você, parabéns. Isso não passa de sua opinião. É totalmente diferente do que a Bíblia diz. Você pode ter sua opinião, você tem a opinião que você quiser. Claro. Mas essa opinião não tem a ver com o conceito de Deus segundo a palavra dele. Não tem nada a ver. Você precisa lembrar, como diz em Atos, que ídolos não é apenas aquilo que nós fazemos com gesso, com madeira, mas olha o que diz a palavra do Senhor, aquilo que também é feito da arte e imaginação do homem. Não é assim que muitos montam um Deus na cabeça? Eles pegam a Bíblia, uns têm aquelas Bíblias de promessa que é grifado as coisinhas melhores, e eles montam um Deus Frankenstein. Eles tiram as partes que não gostam e começam a idealizar um Deus que não existe. Pegam um texto fora do contexto. E a Bíblia diz que isso também é ídolo. Portanto, receber misericórdia depende unicamente da graça divina. É o que Paulo diz aqui, é o que a Escritura diz aqui, melhor dizendo, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus a sua misericórdia. Ou seja, não é por conta daquilo que fazemos, mas por Deus ser misericordioso. Teu reino é sempre eterno, firmado em